E na vida financeira, a gente já meio que deu umas dicas aqui, ó. A gente tem dois perfis na vida financeira, o poupador e o gastador. Isso é muito complicado, pessoal. Vocês têm que entender muito bem isso. Por quê? Porque... Pode falar. É assim, na nossa relação eu acho que eu sou a poupadora e ele é o gastador. Olha que louco isso aí. Eu achava Ele que é eu o era... gas... Ó, eu sou... Assim, é que é mais ou menos o seguinte. Quando a gente vai se relacionar, a gente tem uma ideia assim de que... Ah, mas eu sou um cara que eu poupo. Mas só que você às vezes poupa, mas você gasta. A gente fala no gastador no sentido de gastar muito em coisa que não é essencial, assim, entendeu? Assim, nessa questão do... Ele é muito comedido em relação a poupar, ele se planeja, até mais que eu, assim, ele tem uma visão de futuro, eu acho que é até maior que a minha, nessa questão de investimento, de poupar mesmo, assim, de se planejar financeiramente que eu. Mas eu sou mais comedida na hora de gastar, né? Na hora de consumir. Eu sempre consumo aquilo que eu sei que é realmente essencial, que eu vou usar e que eu gosto e que precisa. Ele já é mais pro outro lado, Pessoal, assim. eu dou uma empolgadinha, Ele né? se empolga, Você dá uma entendeu? empolgadinha, tipo assim, quando você viaja pra fora do país, você dá uma empolgadinha, você entra numa Hugo Boss, numa Armani, aí você acaba falando, não, eu só vou levar duas, aí você leva seis, mas acho que é comum, né? Mas assim, o fato é que tem que ter na relação um equilíbrio. E às vezes, o que acontece? Se um poupador casa com um poupador, seria o melhor dos cenários, né? Pior que não é. Então são pessoas que normalmente percebam, pessoa que é poupador, os dois, eles têm uma vida, parece que ela é mediana, mas vai ver a conta deles, é entupida de dinheiro. A gente tem um casal assim, de amigo, que, você olha pra eles, eles não têm carros assim, o carro mais caro deles acho que é 60 mil. O carro deles mais caro é 60 mil. Eles moram numa puta região boa aqui de São Paulo, mas o carro melhor deles é de 60 pau. E não é carro zero. Olha que louco isso aí. E eles são pessoas que têm uma grana violenta. Eu acredito que o patrimôniozinho deles aí deve ser de 5 milhas pelo menos. Assim, por baixo, eu acho. Então, olha isso. É ruim quando você é poupador com poupador. Porque vocês, às vezes, a pessoa acaba não usufruindo da vida. Porque pensa sempre, né? Ah, não, se eu investir aqui, eu vou multiplicar. Se eu gastar, for viajar, por exemplo, eu não vou multiplicar esse dinheiro. Então, assim, quando é dois poupadores na relação, a tendência é eles ficarem tão focados na coisa de economizar que eles não desfrutam. E isso aí não é legal, né? Eu acho que tem que ter o equilíbrio, né? E o que é bom fazer? Nesses casos aí vai uma dica, tá? E não é dica que não funciona, não. Eu só dou dica que funciona, ó. Abra uma conta que seria uma conta de premiação ou de diversão. E você cata parte daquilo dos seus investimentos e vai jogando nela. E ao final de 30 dias você torra tudo. Porque, gente, não dá só para você poupar. Porque você tem que pensar que você tem que viver. E viver o melhor da vida. Não dá pra você ficar vivendo, tipo, como se fosse mendigo sendo milionário. Isso aí não existe. A gente volta a falar na questão do equilíbrio, né? Eu acho que você tem que poupar, né? Pra você ter uma garantia ali. Se nada der certo, eu tenho ali uma grana pra comer, vai. Mas assim, você tem que ter uma grana para se divertir também. E isso, eu acho que até estimula você a trabalhar mais e a guardar mais dinheiro. Então, assim, você tem que ter aquela parte e você tem que gastar. Porque tem gente que, no caso dos casais, os dois poupadores, eles têm aquela conta reservada para o lazer, mas eles não gastam. Então, assim, o certo é você gastar. Tipo assim, tem que a gastar. Dificuldade pro poupador, gente, é gastar dinheiro. Olha que louco isso aí, né? A cabeça da pessoa. Porque eles ficam tão focados, isso é mental, tá? Eles já alimentaram a mente de tal forma que qualquer dinheiro que eles pensam em gastar dá um mal-estar neles. Tipo, puta, eu vou tirar, pode acontecer de eu perder, não sei o quê. Não. Você tem que pensar o seguinte, ó, pessoal, isso eu fazia involuntariamente. Nós somos geradores de riquezas. Nós, seres humanos como um todo, tá? Somos geradores de riqueza. A gente trabalhou, ganha dinheiro, tem que gerar riqueza, tem que fazer a coisa acontecer. Ah, Lúcio, eu ganho R$1.000 por mês. Não importa, tira 10, 20% e guarda na sua poupança. Eu comecei fazendo isso, eu ganhava 2 salários mínimos quando eu comecei a poupar dinheiro. Aí você vai ver na conta engordando, aí você fala, puta, que beleza. Só que eu sempre fui comedido involuntariamente, não tinha na época, tinha nem ideia disso, de psicologia mental. Eu gastava um dinheiro daquele dinheiro que eu ganhava. Eu falava assim, não, é sacanagem eu ganhar tipo 1.000, guardar e não ter nada pro meu lazer. Então eu tinha o dinheiro que era das obrigações, que é os contas a pagar normal, né, de uma casa. Eu tinha o dinheiro da minha reserva e eu tinha o dinheiro que eu ia pra baladinha. Então isso é muito importante você fazer, porque aí que tá o divisor de águas de você viver melhor. Exatamente.